Olá, alunos da turma ATM 45. Eu retorno aqui com a nossa segunda aula da disciplina Atenção à Segurança do Paciente 2. E hoje nós iremos falar sobre identificação correta do paciente, né? A nossa primeira meta de segurança do paciente, tá bom? Espero que vocês gostem e qualquer coisa pode me mandar uma mensagem via portal, tá bom? Lembrando que no término dessa disciplina, né, o término dessa aula, nós teremos uma atividade complementar que servirá aí como instrumento de apoio de vocês para estudo, tá? Então vamos lá. Identificação correta do paciente, a nossa primeira meta de segurança do paciente. Ela é muito importante para a garantia da segurança no processo assistencial, né? Então, no momento em que meu paciente dá entrada em um ambiente hospitalar, em uma enfermaria, esse paciente precisa estar identificado justamente para segurança, né? No momento de administrar uma medicação, no momento de realizar uma internação, um atendimento médico, né? Enfim, tá? A identificação do paciente, ela é primordial para dar início a todos os processos assistenciais, tá? É um processo pelo qual se assegura ao paciente que ele é destinado a determinado tipo de procedimento ou tratamento. Então, no momento que o paciente está identificado, né, eu consigo, junto com o prontuário do paciente, identificar se aquele paciente é o paciente correto, se ele vai fazer um procedimento certo, tá bom? Eu deixei aí na imagem dois tipos de pulseira, né? Uma pulseira branca e a do outro lado as pulseiras coloridas, né? Normalmente as instituições de saúde, elas utilizam uma pulseira branca para identificação de pacientes que irão internar ou que é uma consulta simples com alguma especialidade em si. E as pulseiras coloridas são os pacientes que passam em atendimento pelo pronto atendimento, né? Pelo pronto-socorro. Então, existem colorações aí, verde, amarela, vermelha e aí tá roxa, mas normalmente é azul, tá bom? Então, essas cores são determinadas pelo protocolo de Manchester, que é um protocolo de classificação de risco do meu paciente, né? Então, em vermelho, a pulseirinha, o paciente que estiver lá com o nome, uma pulseirinha vermelha, o paciente precisa ser atendido imediatamente porque ele corre alto risco de vida. Amarelo, né, tem um tempo determinado de 30 minutos de espera, né? O azul, né, tem até 2 horas. O verde tem determinado horário. Então, as pulseiras coloridas, normalmente elas são fornecidas no pronto-socorro, tá bom? É claro que quando o paciente está internado, algumas instituições, elas estabelecem algumas outras colorações de pulseira, né? Normalmente a dourada, ela é de risco de queda. Claro que cada instituição tem a sua coloração específica, tá? Mas normalmente eles identificam esse paciente para que quando o profissional olha que aquele paciente está com uma pulseirinha de determinada cor, ele já entende que o protocolo da instituição é de risco de queda e aquele paciente tem alto índice de ter uma queda, né? Por isso que ele tem que ter mais prevenções de elevação de cabeceira, de não manter escorregadio o piso, né? Enfim, tá bom? Voltando aqui à questão de identificação correta do paciente. Deverá ser aplicado em todos os ambientes de prestação do cuidado de saúde. Por exemplo, unidade de internação, ambulatório, sala de emergência, centro cirúrgico, etc. Em que sejam realizados procedimentos. Então, todas as instituições de saúde que sejam realizado algum tipo de procedimento, esse paciente precisa estar identificado, tá bom? Principalmente em pronto atendimento, né? Porque quando se vai realizar em um atendimento médico uma medicação de enfermagem, nós precisamos confirmar a prescrição com o nome completo do paciente, né? Então, se esse paciente não está identificado, né? Se algumas vezes ele tem episódio de confusão mental, né? E está sem acompanhante, a enfermagem corre um risco, um grande risco aí de causar um evento adverso ao nosso paciente por erro de identificação, né? É necessário usar pelo menos 2 identificadores em pulseira branca padronizada.
sendo as principais o nome completo e a data de nascimento. Tem várias instituições que elas descrevem outras informações, né? O nome do médico, a data em que está sendo realizado o atendimento, mas o que nunca deve faltar, né? Isso é padrão para todas as instituições, é o nome completo e a data de nascimento desse paciente devem estar impressa ou descrita na pulseira do paciente, tá bom? Quando identificar o paciente? O paciente ele deve ser identificado, então, na admissão, né? Quando o paciente é externo ou transferido. Então, se meu paciente veio de outro hospital para uma internação lá na minha enfermaria, eu preciso identificar esse paciente, eu preciso colocar uma pulseira de identificação nele, tá bom? Sempre que a identificação for retirada, muitas vezes os pacientes, no momento do banho, de alguma agitação, eles acabam retirando essa pulseira, né? E se o paciente estiver sem pulseira de identificação, eu preciso colocar uma nova, tá? Sempre que a identificação apresentar danos, né? Então, se tiver aí danificada a minha pulseira, eu também preciso realizar a troca, né? Dessa pulseira de identificação. Em geral, o local escolhido para adulto é o punho, mas para recém-nascidos a pulseira deve ser colocada preferencialmente no tornozelo, né? Os RNs, né, eles têm os bracinhos muito pequenininhos, as mãozinhas muito pequenininhas. Por isso que não se coloca no punho, né? Porque é muito fácil de retirar essa pulseira. Para RNs, para recém-nascidos, o local ideal para identificação do RN é no tornozelo, tá? E esse RN, ele já sai do centro obstétrico, né, do centro cirúrgico, com a pulseira de identificação, né? Então, entrou lá a gestante, né? Teve o parto, seja cesáreo ou normal, lá no centro obstétrico, o RN, ele já sai com a pulseira de identificação, né? Já sai com o nome do RN? Não, mas a identificação vai estar da seguinte forma: RND Maria José Cândido, Maria José Silva, tá? Vai estar RND, que é a identificação que o recém-nascido é da puérpera tal, tá bom? E sempre no RN é colocado a pulseira no punho do RN, tá bom? Nos casos em que não haverá possibilidade de uso em adultos em membros superiores, indica o uso de membros inferiores. Então, vamos dizer que meu adulto ele não tenha os membros superiores, né? Ele pode ser identificado ou com uma etiqueta na roupa, né? Uma etiqueta de identificação, ou se em casos de internação, que esse paciente não vá se locomover dentro da instituição, eu posso estar identificando o meu adulto também em membros inferiores, em região de tornozelo, tá? No caso de impossibilidade de identificação nos membros, tanto superiores quanto inferiores, né? Por exemplo, amputados totais, utilizar outras formas de confirmar os dados, como usar crachás ou etiquetas. Nos casos em que a identidade do paciente não está disponível na admissão e quando não houver a informação do nome completo, poderão ser utilizados o número de prontuário e as características físicas mais relevantes do paciente, concluindo sexo e raça. O que isso quer dizer? Se lá no meu pronto-socorro, né, chega um paciente sozinho, desorientado, se queixando de dor, apresentando mal-estar, né? Ele está sem documentos, está confuso, né? Ou, ao contrário, o corpo de bombeiros encontrou um paciente na rua com uma parada cardiorrespiratória e levou lá para minha instituição, né? Ele está sem acompanhante, sem documento, sozinho, né? Esse paciente não vai ser atendido por conta da identificação? Não, ele vai ser atendido. Mas, para a segurança daquele paciente, nós precisamos identificá-lo, né? E como que a gente vai identificar esse paciente tanto no cadastro como até mesmo na pulseirinha? A gente vai identificar com o número criado de prontuário, né? Que quando você abre um atendimento pela recepção do pronto atendimento, ele gera um código de atendimento e vai descrever as características desse paciente. Então, normalmente é da seguinte forma: o número do prontuário, desconhecido 1, masculino, com tatuagem, membro superior direito, com roupa, com camisa verde clara, calça jeans,
possui alguma marca específica, então a gente tem que descrever todas as características do paciente. É claro que o paciente vai ficar com essa identificação? Não, né? Todas as instituições aí, elas têm alguma maneira, algum serviço social, serviço de relacionamento, né, que acabam aí em busca com outras instituições, seja com a polícia militar ou com algum órgão da cidade, né, tentando identificar e localizar os parentes, né, desse paciente. E aí, quando a família vai até a instituição, esse cadastro é redefinido com o nome completo, data de nascimento e alguns dados importantes, tá bom? Mas, de início, para o primeiro atendimento, esse paciente ele precisa ser identificado, né? E aí, se eu não tenho os pertences, os dados, os documentos desse meu paciente, eu tenho que identificar ele com características, né? Por que com características? Vou dar outro exemplo. Vamos supor que aconteça uma catástrofe dentro da cidade, né? Alguma empresa aí teve alguma intercorrência, né? E 8 pacientes foram parar lá no meu pronto-socorro. Todos eles estão confusos, sem documentos, né? Para que eu não tenha erro de atendimento, erro de medicação, até uma possível cirurgia de urgência, né? Para que não aconteça esse erro, todos esses 8 pacientes precisam estar identificados. Se eu não tenho os documentos, eu preciso identificar com as características físicas. Sexo, coloração de pele, a roupa, se tem alguma tatuagem, né? Tudo isso eu preciso estar identificando aí para que não aconteça os erros, tá bom? O número do quarto enfermaria leito do paciente não pode ser usado como um identificador, em função do risco de trocas no decorrer da estadia do paciente do serviço. Então, eu não posso dizer assim, até em passagem de plantão, né? Não posso me referir. O fulano lá do 114, o paciente lá do 110, né? Eu não posso me referir e nem identificar o paciente com o número do leito, porque a rotatividade dentro da instituição, o giro de leitos, né, dentro de uma enfermaria, de uma UTI, é muito grande. Então, esse paciente hoje ele pode estar no 114, amanhã ele vai estar lá no 109, ou por alguma intercorrência, algum isolamento, esse paciente precisou ir lá para o 201, né? Então, eu não posso identificar o meu paciente com o número de leito, tá? Posso ter na identificação o número do leito que ele está? Posso, mas como marcadores, né, para a identificação correta do meu paciente é o nome completo e a data de nascimento, tá? A confirmação da identificação do paciente será realizada antes de qualquer cuidado que inclui a administração de medicamento, a administração de sangue, de hemoderivados, coleta de material para sangue, entrega de dieta e a realização de procedimentos invasivos, né? É claro que existem outros, né? Atendimento médico, atendimento da equipe multiprofissional, né? Todos esses outros atendimentos, esses outros procedimentos, para tudo, né? Quando o paciente está dentro de uma instituição hospitalar, tudo que nós formos realizar com esse paciente precisa realizar aí a conferência da pulseira, né? Confirmar se esse paciente é o paciente correto, tá? E uma dica que eu falo para vocês: nunca pergunte para o paciente: a senhora é a senhora Ana? Porque às vezes eu posso estar com muita dor, e eu acabo dizendo que sim, tá? Sempre perguntar qual é seu nome, aí a pessoa vai falar, meu nome é Ana, e conferir na pulseira se realmente é a Ana, conferir na prescrição médica se realmente aquela prescrição é da paciente Ana, tá bom? Nunca pergunte ao paciente, você é o senhor Silva? Porque o paciente pode não compreender e concordar por engano. Nunca suponha que o paciente está no leito correto ou que a etiqueta com o nome acima do leito está correta. O que isso quer dizer? Normalmente as enfermarias, né, as unidades aí de internação, na beira do leito possui uma placa com a identificação do paciente, né, ou uma folha de sulfite, enfim, com alguns dados do paciente.
que seria o nome completo, a idade desse paciente ou data de nascimento e para que especialidade aquele paciente está internado. Mas lembra que eu comentei com vocês que dentro de uma instituição o giro de leito ele é muito grande, né? Então às vezes precisa se colocar esse paciente em isolamento ou tem alguma intercorrência no quarto e é preciso trocar esse paciente de leito. Por isso, a gente nunca se deve apenas se basear no que está no beira-leito, né? Na identificação lá do beira-leito. A gente precisa confirmar também a pulseirinha de identificação. Quando o paciente estiver orientado, né? Acordado, orientado, a gente pode questionar o paciente também e conferir a pulseira. Caso contrário, a gente pode perguntar para um acompanhante o nome do paciente, conferir a pulseira e a prescrição médica ou algo que for realizar algum procedimento. Quem é responsável pela identificação? Essa pergunta é muito boa, tá? Porque não é só apenas os profissionais que é responsável pela conferência, pela instalação dessa identificação segura do meu paciente. Os próprios pacientes e até mesmo os acompanhantes, eles são responsáveis pela identificação segura, tá? É eles, somos nós, todos nós, que prevenimos aí o erro de uma administração de medicamento, o erro de um procedimento cirúrgico errado, por isso que a gente sempre deve fazer essa conferência, tá bom? Todos os profissionais, pacientes e acompanhantes devem participar ativamente, zelando pelo processo de identificação. Então, se eu lá como acompanhante, eu vejo que o meu Kanban, o meu beira-leito, ele está com identificação errada, eu preciso comunicar ao profissional de saúde, falar, olha, essa informação não é do meu parente, né? Meu paciente não chama... Desculpa, meu familiar não chama Maria, chama Clarice. Então, é necessário que os acompanhantes e até os próprios pacientes estejam vinculados nessa questão de identificação segura, tá? Confirme sempre a identificação do paciente antes de qualquer procedimento ou serviços. Então, essa confirmação aí, ela vai ser na pulseira de identificação, na identificação beira-leito, né? Como eu falei para vocês, na plaquinha beira-leito, na prescrição médica, né? No rótulo de medicação, hemocomponente e antes da sua administração. Normalmente, os hemocomponentes, eles já vêm do banco de sangue com a identificação do paciente, né? Por isso que é tão importante a gente fazer a identificação segura, né? Constatar se realmente aquele hemocomponente está com a identificação correta, se meu paciente que vai ser transfundido é o paciente correto, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e em breve eu retorno aí com a nossa terceira aula, tudo bem? Beijo para vocês e até mais!